Olá, pessoal. Nesse vídeo vou tratar de maneira bem sucinta sobre o conceito de razão. Chama-se de razão entre dois números racionais a e b, com b diferente de zero, ao quociente de a por b. Indica-se a razão de a para b por a sobre b, ou utilizando a notação de dois pontos, ou ainda uma barra inclinada. Esta última notação não é muito comum, mas às vezes também utilizaremos por facilidade de escrita. O número a chama-se antecedente e b chama-se consequente. Vejamos como fica neste primeiro exemplo. Em uma sala existem 30 moças e 25 rapazes. Encontre a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Como nós queremos determinar a razão entre o número de rapazes e o número de moças, o número de rapazes é o antecedente e o número de moças é o consequente. Podemos simplificar esta expressão dividindo tanto o antecedente quanto o consequente por 5, obtendo assim 5 sobre 6. Essa expressão, que também pode ser escrita com a notação de dois pontos, é lida como razão de 5 para 6. Razões aparecem ao comparar duas grandezas por meio de uma divisão. Algumas situações em que surgem razões é quando se trabalha com os conceitos de escala, velocidade média, taxa de juros, índices econômicos, coeficientes de natalidade ou mortalidade, etc. A escala, por exemplo, aqui representada pela letra E, é a razão entre o tamanho de um objeto no desenho e o tamanho real deste objeto. Então, nesta expressão, I representa a escala, D minúsculo é o tamanho do objeto no desenho e D maiúsculo é o tamanho real do objeto. A velocidade média, representada aqui por V, ela é a relação entre o espaço percorrido, ou seja, a distância, que eu estou representando por ΔS, e o tempo gasto para percorrer, que eu estou representando aqui por ΔT. Se a distância percorrida é dada em quilômetros e o tempo em horas, então o resultado dessa velocidade será em quilômetros por hora. Vejamos como ficam esses conceitos em alguns exemplos. A distância entre duas cidades A e B é de aproximadamente 1.000 km. E no mapa, a distância correspondente é 2,5 centímetros. Qual a escala utilizada? Nós vimos que a escala ela é a razão entre a distância no desenho pela distância real. Nesse caso, a distância real, representada por D maiúsculo, é 1.000 km. E a distância no desenho é 2,5 centímetros. Para determinar a escala, então, basta nós fazermos 2,5 centímetros por 1.000 quilômetros. Esse 1.000 quilômetros nós vamos transformar também para centímetros da seguinte maneira. Como 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, basta eu eliminar esse símbolo K, trocando ele por 1.000, e daí nós teremos 1.000 vezes 1.000, que é só acrescentar 3 zeros, 1 milhão de metros. Para transformar esse 1 milhão de metros em centímetros, como 1 metro é igual a 100 centímetros, basta trocar esse símbolo M por 100 centímetros. Ou seja, eu vou apenas acrescentar mais 2 zeros àquela quantidade, ficando com 100 milhões de centímetros. Simplificando centímetros com centímetros e dividindo tanto o antecedente, que é o 2,5, quanto o consequente, que é 100 milhões, por 2,5, eu vou obter o seguinte. 2,5 por 2,5, 1. 100 milhões por 2,5, 40 milhões. A escala, portanto, será de
1 para 40 milhões. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa corresponde 40 milhões de centímetros, ou então, a cada 1 centímetro, 400 quilômetros. Neste outro exemplo, um desenho foi realizado na escala de 1 para 100. Se a altura de um objeto real é 60 centímetros, então qual a medida da altura do objeto no desenho? Nós vimos que a escala é a razão entre o tamanho no desenho e o tamanho real. O tamanho real, representado por D maiúsculo, é 60 centímetros. E o tamanho no desenho, representado por D minúsculo, é exatamente o que nós queremos descobrir. Então, o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real, que nesse caso é 60 centímetros, é a escala. Nesse caso, a escala é 1 para 100. Então, isso daqui é igual a 1 sobre 100. Se agora nós passamos para o outro lado da igualdade, esses 60 centímetros que está dividindo, passamos do outro lado multiplicando, nós ficaremos com 1 sobre 100 vezes 60 centímetros, que é a mesma coisa que 60 centímetros sobre 100, que é igual a 0,6 centímetros. Isso quer dizer que o tamanho no desenho é um pouco mais do que meio centímetro, 0,6 centímetros. Vejamos agora outro exemplo que pode ser resolvido simplesmente com o cálculo de uma razão. Neste exemplo diz, um automóvel percorre 36 km com 4 litros de álcool. Quantos quilômetros este automóvel percorre por litro? Observe que o que nós queremos aqui é simplesmente determinar a razão entre 36 km e 4 litros. Ao fazermos essa divisão, encontramos 9 km por litro. Portanto, a razão, neste caso, fornece o quanto este carro faz com 1 litro de combustível. Nesse caso, 9 km. Mas um tipo de razão que eu quero falar um pouco mais são as razões percentuais. Razões percentuais são aquelas cujos consequentes são iguais a 100. Por exemplo, 25 sobre 100, 4 sobre 100, 212 sobre 100. Essas razões elas representam porcentagens. Por exemplo, 25% não é nada mais, não é nada menos do que uma razão com denominador 100. 25% é 25 sobre 100. 4% é igual a 4 por 100. 212% é igual a 212 por 100. Observe que nesse último caso, em que 212 é um número maior do que 100, então você vai obter um resultado de uma porcentagem maior do que 100. Note que quando você está falando sobre partes de um todo, aí a porcentagem não passa de 100. Mas nesse caso, se você considerar o antecedente um número maior do que 100, obviamente será uma porcentagem maior do que 100. Note que aqui estamos compreendendo uma porcentagem simplesmente como uma razão cujo consequente é 100. Algo interessante em relação a porcentagens é que quando nós escrevemos, por exemplo, aqui 25%, que é igual a 25 sobre 100, e que ainda pode ser escrito como 0,25, este valor nós chamamos de taxa percentual, e este valor aqui de taxa unitária. Portanto, se nós quisermos determinar quanto é 25% de um determinado valor, basta multiplicar pela taxa unitária. Então, para calcular 25%, você multiplica por 0,25. Se você quiser calcular 50% de um valor, como a taxa unitária é 0,5, basta multiplicar por 0,5. Se você quiser calcular 80% de um valor, a taxa unitária é 80 dividido por 100, que vai dar 0,8,
basta multiplicar por 0,8. Nós veremos um pouco mais como utilizar esses conceitos no próximo vídeo, em que eu vou discutir um pouco a resolução dos exercícios que eu deixei para vocês como tarefa. Então, até o próximo vídeo.